Olá, o Perfil Comerciário, programa do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, filiado à FEComerciários, está começando e traz novas informações para você que semanalmente nos acompanha. Fique com a gente agora. A cultura é um dos bens mais valiosos do ser humano, faz com que os horizontes se estendam e produza opiniões inteligentes e capazes de mudar o mundo. E o nosso sindicato, através do seu presidente Rui Amorim, tem realizado eventos culturais destinados especialmente à categoria comerciária. Veja. O presidente do SimComerciários Sorocaba, o comerciário e também professor Rui Amorim, é um dos grandes incentivadores da cultura. Justamente por atuar no sistema de ensino estadual, ser sociólogo, ele tem realizado eventos que valorizam a cultura no meio comerciário. Prova disso é que esse ano realizou mais uma vez a Semana Cultural Comerciária, a 10ª edição. Nós vamos mostrar agora a exposição que alguns escritores sorocabanos fizeram durante o evento realizado no Salão de Eventos dos Comerciários. Muito bem, recebendo aqui dentro da exposição literária na Semana Cultural Comerciária, Reinaldo Galhardo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Sandra. É um prazer estar participando dessa semana, o encerramento da semana, e junto com outros escritores que estão presentes aqui, levando cultura e informação às pessoas, né? Legal, o Reinaldo está aqui com o seu livro lançado o ano passado, foi isso, Reinaldo? 2012, tá. Fundamentalismo Islâmicos e seus efeitos globais, o Brasil na Rota do Terror. É um livro que desperta atenção, que meio que assusta já o título. Como que surgiu essa ideia de fazer esse livro, Reinaldo? Até na forma de eu pensar o título, Sandra, eu coloquei a letra Z, Brasil com Z, porque hoje o Brasil é projetado em nível internacional, né? Em várias questões, comércio exterior, cultura, e quando você fala em extremismo islâmico, você também tem que visualizar esse fenômeno em nível global e como que o Brasil se encaixa nesse contexto em termos de medidas preventivas para evitar que isso não aconteça. Então eu procuro mostrar no livro o que é feito, o que deve ser feito, o que já foi pensado também para se chegar nesse nível de segurança interno que ofereça uma segurança ao brasileiro e ao estrangeiro que está aqui em Sorocaba, principalmente diante de grandes eventos. Nós tivemos a Copa do Mundo, havia uma preocupação nesse sentido por parte das autoridades. Houve todo um investimento maciço nesse sentido, com a defesa e a segurança feita por todos os organismos, as instituições afins, e agora se pensa, essa segurança volta a ser debatida a partir do próximo ano, já que nós temos aí a Olimpíada de 2016, né? E como surgiu a ideia do livro? A ideia surgiu basicamente a hora que o primeiro avião se choca contra uma das torres do World Trade Center, e a partir daí eu comecei, como milhares de pessoas em todo o mundo, a acompanhar pela televisão. Aí vem o segundo avião e se choca, e alguns minutos depois, né, as duas torres vêm ao chão, e quando elas estavam caindo, eu pensei, nossa gente, se isso está acontecendo com os Estados Unidos, uma potência bélica, um país que sempre vendeu a cultura de defesa muito forte, você vê isso também nos filmes, né, norte-americanos, no cinema, se um país como esse está sendo atacado, e o Brasil?
né? Quer dizer, que sempre teve a cultura do deixa para depois, a cultura do conformismo. Nós temos visto que essa cultura começa a mudar, você percebe pelas manifestações que aconteceram no Brasil e vem acontecendo, onde agora o brasileiro quer mostrar que ele despertou, ele começa a ter uma mentalidade. Isso é altamente positivo, até para prepará-lo para um tema como esse, que é um tema realmente que preocupa, causa um certo distanciamento por parte das pessoas. Olha, esse cara aí não bate bem não, tá abordando uma coisa que não tem nada a ver. Não, mas tem tudo a ver, e as coisas vão caminhando nesse sentido, né? Principalmente na área de defesa e de segurança, né? Mas diante desses seus estudos para a elaboração desse livro, você percebeu que o Brasil, a segurança nacional está preparada para um tipo de ataque, um tipo de coisa nesse sentido? Hoje praticamente não, porque nós não temos uma lei antiterror, né? Enquanto o Brasil não tiver uma lei antiterror, você não cria uma blindagem jurídica internacional, mesmo nós sendo signatários de tratados internacionais com países que sofrem atentados terroristas e que têm a sua lei antiterror, nós somos signatários em termos de trocar informações de suspeitos de terroristas que possam vir para o Brasil secretamente, clandestinamente. Mas nós não temos ainda uma lei antiterror que prove que o Brasil está amadurecido politicamente para tratar esse assunto como se deve. Porque depois que o Muro de Berlim caiu e as fronteiras passaram a ser cada vez mais próximas em termos de desenegociações comerciais, até mesmo a questão do crime organizado, você tem que ter hoje uma outra visão. E é isso que o Brasil tem que mostrar daqui para frente, né? Legal. Para você saber mais sobre o livro, sobre essas histórias, sobre o que o Reinaldo Galhardo apurou, você pode adquirir esse livro Fundamentalismo Islâmicos e seus Efeitos Globais com o próprio Reinaldo. Através de que contato, Reinaldo? Pode fazer contato comigo, meu e-mail é rggalhardo@hotmail.com, e também no celular eu estou como Reinaldo Galhardo, ou 981414060. Muito bem, Abner Laurindo, que prazer em recebê-lo aqui dentro da Semana Cultural Comerciária, no encerramento da nossa exposição, com vários autores, escritores sorocabanos aqui, com 2 livros que você está apresentando aqui, pessoal. Meu Tio Levou um Tiro e Tempos Difíceis, Agentes de Fogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente também. Legal, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui também. O primeiro aqui é o Tempos Difíceis, né? Que na verdade é um livro que eu lancei em 2006 e a segunda edição saiu agora em 2013. Ele é resultado de um trabalho de quase 10 anos, né? É um romance ficcional, mas com muita pincela de realidade. Ele, na verdade, eu coloquei é resultado de um concurso literário que teve em 2006 para a editora Cronos de Boituva, e eu ganhei como melhor romance policial, né? Então o livro é um romance policial que fala sobre um policial, um personagem negro, né? Um policial que é ex-agente do FBI, depois se torna um delegado no Brasil. Então assim, é uma temática totalmente diferente, que no Brasil ainda a gente tem poucos personagens negros, né? Esse é um personagem negro, mas com uma riqueza de detalhes do cotidiano do brasileiro, né? Sem sair, não ficar aquela coisa americanizada, mas uma coisa totalmente do Brasil, do cotidiano do Brasil. Fala sobre a violência, fala sobre várias coisas, né? E aí nós tivemos aqui também o lançamento pelo Abner Laurindo, meu colega jornalista, né? Bastante conhecido em Sorocaba. Meu Tio Levou um Tiro, Memórias de um Garotinho Negro. Esse livro, na verdade, ele é a conclusão do meu TCC de pós-graduação em jornalismo literário. Na verdade, fala sobre as memórias que eu tenho de quando eu tinha de 9 a 12 anos de idade, né? Daquele rito de passagem entre a infância e a adolescência, né? Passando aquela linha ali da pré-adolescência para a adolescência. E ele, na verdade, assim, para mim, eu tinha muita dificuldade de falar sobre essa passagem da minha vida, que era quando o meu tio levou um tiro, que era uma pessoa que era o meu espelho, aquela pessoa que eu olhava, nossa, aquele tio que sabe dançar bem, aquele tio que escreve, que desenha, né? Eu tinha o meu ídolo, tinha muita dificuldade. Quando eu fui fazer essa pós-graduação, tem o curso
dentro do curso, né, tem as grades de memória e biografia. E nas aulas de memória começaram a vir, né, que puxa um pouquinho a sua história pessoal e as histórias de outras pessoas. Mas a minha história pessoal dessa época veio muito latente. E foi quebrado aquele meu receio, aquele meu medo, aquela dificuldade de falar sobre o assunto. Então, na verdade, assim, o meu tio levou um tiro, tem até aparecendo aquele estilo um pouquinho de policial, que é o meu ramo de trabalho, né, que é a minha editora aposta, mas é um livro de memórias, é fato da vida real mesmo, sem ter a questão ficcional. É a realidade, tudo como aconteceu. Então, quem quiser tá entrando em contato com você para adquirir ambos os livros, porque esses dois aqui já são meus, autografados. Pode estar procurando você no Facebook, como que você está lá? Abner Laurindo, né? Entrar lá no Facebook, lá Abner Laurindo, pelo esse nominho, né? E colocar Laurindo, são poucos que existem ainda, né? Agora já tem surgindo bastante Abner e tal. Mas com certeza Abner Laurindo aí no Facebook, faz contato comigo, inbox, a gente dá um jeito de encaminhar o livro para vocês. Antônio Pedroso Júnior, grande prazer em recebê-lo aqui na exposição literária dentro da 10ª Semana Cultural Comerciária, com 3 títulos em exposição aqui para o nosso público. E eu queria que você falasse sobre a história de cada um. Subversivos Anônimos, o que diz, do que trata esse livro? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, presente na Semana Cultural do Sindicato dos Comerciários. Os Subversivos Anônimos. Os Subversivos Anônimos um dia conversando com um repórter cinematográfico, amigo nosso, o Adalto Nascimento, trabalhou muito tempo em TV Cultura, trabalhou Record e tal, e tinha falecido um senhor. Ele falou, pô, Chinelo, meu apelido é Chinelo, esse pessoal está morrendo e nós não temos a memória deles. Isso são uns 10, 12 anos atrás. Na época eu ficava muito em Bauru, embora morando em Sorocaba, transformamos uma sala de escritório em estúdio e colhemos depoimento desse pessoal. E em cima desse depoimento fizemos um documentário e um livro, retratando a história de líderes sindicais, líderes comunitários que eram respeitados em suas comunidades e acabaram sendo punidos, perseguidos pelo governo militar de 64 e que hoje ninguém sabe de sua atuação. Vê aquele velhinho passando na rua, não sabe a importância dele no processo até de democratização do país. Então é daí que surgiu os Subversivos Anônimos com a intenção de resgatar a história daqueles anônimos ali do Centro-Oeste paulista. Legal. Nós temos aqui também Márcio, o Guerrilheiro, né? Um livro que também dá a ideia de um período da ditadura, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você falasse também pra gente sobre esse conteúdo aí. O Márcio, na época, algumas pessoas tinham um assunto no Márcio envolto numa penumbra. E ninguém queria entrar no assunto no Márcio. É um caso atípico, porque o Márcio não era operário, o Márcio não era estudante oriundo de classes menos favorecidas. O Márcio era uma família de classe alta. Então o Márcio tinha uma vida confortável, era o Mauricinho da época, poderia ser. Não, o Márcio ingressou no Partido Comunista Brasileiro, enquanto estudante em São Paulo, rachou com o Partido Comunista Brasileiro e entrou na Ação Libertadora Nacional, a LN, fundada pelo ex-deputado Carlos Marighella. Um tribunal revolucionário da LN o condenou à morte, somente um não concordou com a sua morte e acabaram o executando. Muito interessante os livros desse período complicado do nosso país, mas também você é autor do livro Futebol e Ditadura, também tem a ver. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu terceiro título. Esse, na realidade, não é só meu, é uma coletânea de artigos, de documentos, né? Aliás, é interessante frisar, esse livro é publicado pelo Centro Cultural do Ceará Sporting Clube. A informação que eu tenho é o único time de futebol no Brasil que tem um centro cultural, onde funciona biblioteca, cineclube, escola de teatro, dança, eles têm uma estrutura violenta. Então, até na Alegria do Povo, falando na Alegria do Povo, é na exposição do Mário Américo, lembra de Garrincha? Até no esporte, que é o esporte, que é a paixão nacional, eles queriam pôr o coturno e reprimir. Nossa, realmente são histórias aí que a gente desconhece, né? E que apenas através de um livro, de um trabalho belíssimo, igual do seu Antônio
Pedroso, a gente realmente pode ter conhecimento. Quem quiser entrar em contato com você, Antônio, doutor Antônio, né, que é advogado, chinelo, para estar adquirindo seus exemplares, um pouco dessa história aí que você acabou de nos passar, a história o conteúdo desses 3 livros, como que faz para estar entrando em contato com você? Pode entrar pelo Facebook, né, Antônio Pedroso Júnior, ou então pelo e-mail chineloneles@uol.com.br, chineloneles@uol.com.br. Eu sempre brinco, é uma chinelada na região glútea de quem detém o poder. Muito bem, agradecemos sua participação aqui na nossa Semana Literária, na nossa exposição literária dentro da Semana Cultural Comerciária, inclusive onde você teve uma bela apresentação também junto à palestra do Chico Bezerra, junto com o Daniel Lopes, também falando sobre esses temas. Muito obrigada mesmo por enriquecer a nossa Semana Cultural Comerciária. Eu que agradeço uma vez, agradeço a você, agradeço ao Rui, a diretoria do sindicato, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando uma ideia com vocês e sempre à disposição. E a jovem Ana Cristina deu exemplo com seu livro Sementes de Ana Cristina, deixando claro que seu futuro será ainda mais brilhante que o seu presente. Muito bem, eu vou conversar agora com a Ana Cristina, que é autora do livro Sementes de Ana Cristina. Tudo bem, Aninha? Tudo, sim. Posso te chamar de Aninha? Fica à vontade. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. Esse é o seu primeiro livro? Meu primeiro. Como que surgiu a inspiração para você escrever esse livro, Ana? Bom, eu acho que foi através da minha leitura, porque eu sempre li muito. E eu gostava de mostrar meu cotidiano de alguma forma, ou escrevendo, ou desenhando, de algum jeito. E assim acabou saindo o livro. Quando foi que você lançou esse livro? Foi esse ano? Quando foi? Foi esse ano, eu lancei ele em fevereiro. Aninha, você já participou de alguma exposição, algum local assim que você tenha dado autógrafos? Como é que foi essa receptividade? Eu já fiz 3 lançamentos e participei da Feira de Livro do Colégio Dom Aguirre. E você participou só em Sorocaba ou teve outras cidades que você visitou também? Em São Paulo eu já fui em alguns saraus, mas manhã de autógrafos, lançamentos só em Sorocaba mesmo. E quando surgiu a ideia assim de você fazer esse livro, como que foi? Bom, ano passado, em um trabalho da minha escola, a gente teve de escrever uma poesia. Só que eu continuei e comecei a declamá-las em um sarau do meu bairro. Logo, um editor da Editora Essencial, ele viu, gostou e me perguntou se eu já tinha pensado, se eu gostaria de lançar um livro. Eu pedi para ele falar com os meus pais, porque eu não sabia muito bem do assunto, não conhecia. Aí meus pais ouviram, explicaram certinho para mim. E daí eles me comunicaram, perguntaram se eu gostaria, aceitaria a ideia. Eu aceitei na hora, é claro. Meus pais também gostaram bastante da ideia. E hoje eu tô aqui com o meu livro lançado. Que legal. E esse seu poema, ele tá aqui dentro desse livro ou não? Esse primeiro que você fez? Esse primeiro, ele não está dentro desse livro, pois acredito que sempre quando a gente vai escrever um livro, tem uma seleçãozinha ali, uma escolha de alguns que você retira. Eu retirei ele pelo fato de ele estar um pouco fora, porque ele estava com 5 estrofes e eu mesma adquiri um certo regra para o meu livro, ter 4 estrofes cada poesia. Que legal. E desse livro aqui, qual que é o poema que você mais gosta? É o da contracapa. Então eu quero que você leia para nós, declame para nós. Aprendendo a viver. Uma jovem garotinha, começando a crescer. Uma bela menininha, aprendendo a viver. Todo dia, uma nova lição. Algo para aprender. A vida é concentração, mas também é viver. Com pessoas magníficas, entendendo o que é viver. Com o caráter somente dela e a mente muito bela. A vida é sem explicação, pois cada um tem sua opinião. Com a vida me ensinando, eu aprendo e vou demonstrando. Muito bem, que linda. Essa é a Ana Cristina. Me diz uma coisa, Ana, quem quiser comprar seu livro pode entrar em contato com você por onde? Você tem um e-mail, tem um Facebook? Pode entrar em contato comigo pelo Facebook, Ana Cristina Rodrigues Henrique, pelo e-mail da minha mãe, deiasorocaba@hotmail.com,
ou então pode comprar ele pelo site da Editora Essencial ou no Cantinho Girassol. Que legal, gente, é isso aí, olha, o livro da Ana Cristina é realmente uma surpresa, uma menina de 11 anos, com essa cabeça tem com certeza um grande futuro pela frente. E como ela disse, quem quiser entrar em contato pode estar procurando pela Ana Cristina no Facebook, Ana Cristina Rodrigues Henrique. E Aninha, muito obrigada pela sua participação na Semana Cultural, você é muito inteligente, é linda e um sucesso muito grande para você, tá? Obrigada, Sandra. Em uma final marcada pela intensidade e emoção, a Juventus Dedetizadora venceu a Orteca Contabilidade por 2-1 e sagrou-se tricampeã do Campeonato de Futsal dos Comerciários no início de novembro. Vamos acompanhar com a gente. No primeiro tempo, o que se viu em quadra foi um jogo disputado e de forte marcação, com a Juventus tentando encurralar seu adversário no seu campo de defesa. A tática deu resultado nos primeiros minutos, porém, logo a Orteca equilibrou as jogadas e começou a mandar no jogo, explorando bem as laterais. Em um lance muito rápido, originou o primeiro gol do jogo, aproveitando um contra-ataque. Já no segundo tempo, o que se viu em quadra foram duas equipes atacando, mas sempre preservando as suas defesas. Como já era esperado, o detalhe definiria o campeão e isso aconteceu. O diretor de esportes do Sim Comerciários Sorocaba, Fernando Afonso, fez questão de salientar o elevado nível técnico das equipes e afirmou que esses campeonatos são ferramentas importantes para a união da categoria comerciária. Depois de 45 campeonatos, né? A gente fica feliz em estar mais um ano encerrando com duas equipes fortes que daqui a gente, o ano que vem, pode tirar 5 ou 6 atletas para levar para os jogos estaduais. Então, esse ano, o nível, como as equipes foram menos equipes, o nível está mais forte. Fernando, essas equipes, eu estava conversando com eles agora e já foram campeões em alguma situação, quer dizer, vem refinando, né, os campeonatos, vem refinando as equipes, o pessoal se repetindo, realmente uma tradição, né? Essas duas equipes, que é assim, a pessoa, eles montam uma equipe e muda de nome da equipe, mas os atletas são os mesmos. Então, o Juventus, ele é o bicampeão. E no ano anterior, quem ganhou foi o Orteca. Então, hoje vai ser um tira-teima. E veja agora, o Jurídico Responde e tire suas dúvidas sobre mais um direito da categoria comerciária. Hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. O 13º salário é a gratificação de Natal que garante ao trabalhador receber o correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado. Ou seja, consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano. Tem direito à gratificação todo trabalhador com carteira assinada. A partir de 15 dias de serviço, o trabalhador já passa a ter direito a receber o 13º salário. As horas extras, adicionais noturno, insalubridade e comissões adicionais também integram o cálculo da gratificação. A gratificação de Natal deve ser paga pelo empregador em 2 parcelas, sendo a primeira entre o dia 1º de fevereiro do ano corrente até o dia 30 de novembro do mesmo ano. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro, tendo como base de cálculo o salário de dezembro menos o valor adiantado na primeira parcela. Caso a data máxima de pagamento do 13º caia em um domingo ou feriado, o empregador deve antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Neste ano, por exemplo, a segunda parcela a ser paga cairá no domingo. Portanto, o empregador terá de disponibilizar ao funcionário na sexta-feira, dia 18 de dezembro. Mas atenção, o pagamento da gratificação em uma única parcela, como feito por muitos empregadores normalmente em dezembro, é ilegal, estando o empregador sujeito à multa. No caso de dúvidas, ligue, faça sua denúncia. Se preferir, não é necessário identificar-se, mas o sindicato precisa da razão social e do endereço da empresa infratora. Para mais informações, envie e-mail para o nosso departamento jurídico ou ainda compareça em nossa sede central ou sedes regionais.
Os endereços você encontra no site do sindicato aqui na tela. O quadro Mota Comenta traz o presidente da FEComérciários, Luiz Carlos Mota, abordando mais um tema de interesse da categoria. A campanha salarial unitária dos comerciários 2015-2016 tem superado a justificativa de muitos patrões que, de início, não queriam atender às nossas justas reivindicações. Eles alegavam que a crise econômica impediria o pagamento de aumento real e de reajustes salariais dignos. Mostramos que não, quando vários sindicatos da nossa categoria começaram a fechar suas convenções coletivas de trabalho com sucesso. Isso prova que sempre houve como chegar a um consenso nas mesas de negociações. Os reajustes chegaram até 10%, em alguns casos, com aumento real. Reivindicamos o aumento real, INPC integral e pago numa única parcela. Queremos o que é nosso. O presidente do Sincomerciários Sorocaba, Rui Amorim, passa agora mais uma bela mensagem para reflexão no nosso dia a dia. Fique ligado. Olá, vem comigo. As pessoas humildes são as mais fortes, porque elas sabem que ainda precisam aprender muito, lutar muito, estudar muito e suar muito mais para conseguir alcançar o que desejam. O humilde não se vangloria quando conquista uma vitória, pois ele sabe que fazer isso é deixar a porta aberta para a inveja e para o fracasso. Viver de forma humilde é a maneira mais sábia de todas, porque a humildade nos ensina a aceitar os altos e os baixos da vida e que, na realidade, apesar de todas as diferenças, ninguém é melhor do que ninguém. É isso. Por hoje estamos encerrando o nosso programa e aproveitamos para agradecer sua audiência. Nos ajude a fazer nossa próxima edição. Envie sugestões para perfil@sincomerciariossorocaba.com.br. Acompanhe ainda as atividades do sindicato durante a semana pelo site e redes sociais com endereços aqui na sua tela. Obrigada pela audiência e até a próxima.